Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais um Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Gosto de começar o programa agradecendo a toda a comunidade que com muito carinho recebe a TV Polo. Critica, elogia, mas enfim participa. E é isso que a gente quer e agradece o carinho que todos vocês têm com a TV Polo. Bem, durante essa semana, nosso convidado é o Dr. Henrique Pérez, jovem advogado de nossa cidade, que hoje veio bater um papo com a gente, falar sobre Tribunal do Júri, falar sobre crime passional, enfim. Dr. Henrique, muito obrigado por ter aceito o convite, é uma satisfação recebê-lo aqui no Papo na Polo. Desde já agradeço o convite, fico muito feliz, porque eu sou cubatense, exerço a minha militância na advocacia, principalmente no Tribunal do Júri de Cubatão, então é uma satisfação redobrada estar com você hoje. Bem, eu não posso trazer o Dr. Henrique aqui e deixar de comentar algumas referências, deixar de mandar algumas lembranças aqui para algumas pessoas. O Dr. Henrique acabou de falar assim, eu sou cubatense, e é mesmo, e eu quero mandar um abraço à família dele, com quem eu tive a grata satisfação de conviver. Célio Pérez, vou chamar de Fia, tá? Fia, um abraço para você, Célio. E Ariovaldo, Vado, um grande abraço, são meus amigos, moram no meu coração, Vado, então a gente tem muita história para contar, um cara que eu tenho muito carinho, um abraço para todos vocês. Da sua avó, que são pessoas que eu realmente tenho muito carinho. Eu fiquei satisfeito quando eu soube que você era filho do Silvestre, é isso? Filho do Silvestre. Para mim foi uma grande satisfação e demonstra o valor que a nossa cidade tem. Pelo teu trabalho aqui na nossa cidade. Com certeza, eu agradeço essas referências. Muitas pessoas têm a falsa sensação de que o advogado é uma pessoa que vem já de berço, uma pessoa que muitas vezes ela é rica. E ao contrário, muitas pessoas são batalhadoras, como é o meu caso, da minha família. Você sabe que nós somos todos oriundos da Vila Parise, depois da Vila Nova, e com muito trabalho, com muita perseverança, a gente vem crescendo e continuamos retribuindo tudo isso que Cubatão nos dá. Certo. Henrique, e advogado, quando é que você decidiu virar advogado? Bom, Marcelo, eu me formei na Universidade Católica de Santos, na Unisantos, no curso de Direito, em 2004. E já logo no início de 2005, consegui passar no exame da ordem, que hoje tem essa polêmica toda, que é um exame muito complicado, muitas pessoas não conseguem, tem que fazer 5, 6, 7, 8 vezes. E no meu primeiro exame já consegui ser aprovado e já iniciei na advocacia. E desde então já elegi a comarca de Cubatão como minha casa. Afinal, eu morei a vida toda em Cubatão, montei um pequeno escritório aqui na Avenida 9 de Abril, nunca tive nenhuma crise de vocacional, sempre gostei da advocacia porque sempre fui um defensor da liberdade. Então a advocacia como quem manta da minha pessoa, da minha personalidade, então foi muito fácil para mim escolher a advocacia, sobretudo a advocacia criminal, sobretudo a militância no Tribunal do Júri. E hoje, se eu sou uma pessoa feliz na profissão, me sinto extremamente útil socialmente, eu devo tudo isso, com certeza, ao Tribunal do Júri da Comarca de Cubatão, onde defendi e defendo vários réus pela assistência judiciária, vários réus pobres. Eu me sinto extremamente útil como advogado, como membro da sociedade, tendo defendido todos esses réus pobres. Isso foi uma grande lição, uma grande escola para mim. Eu acho que uma das satisfações que eu tenho é que o doutor Henrique, ele falou, é jovem, se formou em 2004, e tem essa história mesmo, foi para o Tribunal do Júri, e já acompanhei várias das atuações do doutor. Já contou 70, doutor, é isso? 70 júris. 70 júris não é um trabalho fácil, é um trabalho realmente para as pessoas que são vocacionadas para essa ação. E ele comentou aqui que fez algumas defesas. Eu vou deixar, primeiro você fala genericamente, depois a gente vai conversar sobre alguns fatos desse aí. Mas o doutor defendeu, entre outros casos, o Paulinho, que seria o assassino daquela menina de 9 anos, que foi morta na Ponte Nova, violentamente morta, e coube ao doutor fazer a defesa do Paulinho, que foi um dos crimes de maior repercussão na cidade. O senhor não achou isso? Eu não sei, foi um juízo que eu fiz aqui agora. Sim, Cubatão tiveram alguns casos que foram bastante rumorosos. Dentre eles, o caso do Paulo. E, evidentemente, o caso do Paulo ainda encontra-se em recurso. É possível que exista um novo júri com relação a esse caso, não só relacionado ao chamado protesto ao novo júri, que existe uma questão que está sendo debatida, porque a nova legislação sobre o Tribunal do Júri extirpou esse recurso.
Todavia, quando o fato ocorreu, esse recurso ainda estava válido. Então, existe uma questão a ser analisada sobre o protesto ao novo júri e também questões de mérito, né? Então, muito provavelmente, o Paulo será levado a um novo julgamento. Então, essa questão vai ter que ser reanalisada pelos jurados cubatenses e, consequentemente, pela sociedade cubatense. E eu acho que foi um dos júris mais famosos, o que comoveu a comunidade, principalmente ali no Jardim Casqueiro. E aí, a pergunta é o seguinte, o doutor já disse que é advogado por vocação mesmo, e é uma pergunta muito difícil essa. Às vezes você quer pegar um caso desse, como o do Paulo, né? E eu digo o seguinte, qual é a postura de um advogado, e acho que você já deve ter ouvido isso, olha, eu vou defender uma pessoa que é culpada mesmo, merece ir para a cadeia, eu sei que ele fez. Como é que é a postura, né, de um advogado numa condição dessa? Veja, Marcelo, essa pergunta é muito interessante, muito importante, porque todas as pessoas que trabalham até no mundo jurídico, são advogados na área civil, na área do consumidor, família, e até amigos meus que são de outras áreas, eles sempre fazem esse tipo de questionamento. Olha, como é que você tem coragem de defender uma pessoa sabendo que ela é culpada? Então é sempre um questionamento que ele retorna. Então é importante salientar o seguinte, o advogado, sobretudo o advogado criminal, ele é sempre o primeiro censor da causa. Ele é sempre o primeiro juiz da causa. Então ele vai verificar a causa, vai verificar o réu, vai verificar os resultados, vai verificar a conduta e a partir disso ele vai ter plena consciência se ele é capaz, moralmente, intelectualmente, de realizar aquela defesa, ou se ele não pode declinar, ou se ele não pode fazer aquela defesa, ou seja, se ele tem que declinar daquela defesa. Eu, na minha militância, analisei casos importantes, como esse citado por você, me senti capaz de exercer a defesa moralmente, intelectualmente, então posso dizer a você que tanto acusação quanto defesa sim. Tem sempre o hábito de exacerbar. Então muitas vezes você pega uma pessoa para defender no tribunal do júri, por exemplo, crime doloso contra a vida. Às vezes ele é culpado, nem sempre o advogado vai lá para pedir, olha, ele tem que ser absolvido, passar por essa cancela livre e retornar à sociedade. Às vezes o advogado vai lá para requerer, junto aos jurados, uma redução de pena, para requerer uma pena mais branda, o afastamento de uma qualificadora, que é uma circunstância que eleva a pena, ou, muitas vezes, a pessoa está sendo processada por homicídio com 3 qualificadoras, e na verdade ela cometeu um homicídio privilegiado, que é sobre violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Então ela tem direito a uma pena reduzida. Então eu me sinto extremamente indulgente com essas pessoas que são levadas ao tribunal do júri. Como eu te disse, sou um defensor da liberdade e não tenho o menor problema, não tenho o menor constrangimento em defender aqueles que precisam da minha ajuda, principalmente no tribunal do júri. Certo, nós vamos falar mais aí um pouco sobre esses outros casos, mas eu convidei o doutor aqui também porque ele recentemente fez uma defesa de um crime passional, certo? Um caso até famoso aqui na nossa cidade, um funcionário de um posto de gasolina, aqui no 9 de abril, acabou assassinando aí a sua ex-companheira e o doutor fez a defesa. E eu queria que você falasse inicialmente sobre crime passional, né? Assim, hoje em dia voltou a estar na cena, principalmente na mídia, começaram a acontecer vários crimes passionais, né? E a gente ouviu falar muito no Tribunal do Júri, crimes contra a vida, às vezes por motivo de tráfico ou outras brigas, mas os passionais são difíceis de acontecer e queria ter uma opinião do doutor sobre os crimes passionais. Sim, Marcelo, é interessante essa questão, porque se você me perguntar inicialmente, colocar como marco zero, como premissa, o que é crime passional? Eu não sei responder para você. Certo. O que é crime passional? Crime passional é quando o marido mata a mulher? Quando a mulher mata o marido? Isso é crime passional? Então é importante a gente refletir um pouco sobre o que é crime passional. O criminoso passional, que são os ditos crimes por amor, e alguns promotores, algumas literaturas sustentam que são crimes por ódio, como o próprio Roberto Lira, que foi um promotor muito famoso no Rio de Janeiro, que sempre defendeu a tese de que não existe crime passional.
porque o amor ele não tira a gente do mundo, ele coloca a gente no mundo. Então é muito difícil a definição de crime passional. Por exemplo, uma mãe que chega em casa... Se é crime por ódio, acaba qualificando, vamos dizer assim. Se uma mãe que chega em casa, numa comunidade pobre, e verifica que a porta de sua casa está entreaberta, e existe um homem dentro dessa casa sem roupa, e com a sua filha menor impúber, uma criança de 12 anos sem roupa, pega um pedaço de madeira e mata essa pessoa a pauladas, eu posso definir isso como um crime passional? Quando a mãe sai em defesa da filha? Então, é extremamente complexo dizer o que é crime passional. Mas é importante salientar também que ficou muito famoso, através de vários casos emblemáticos, casos históricos, como o do Dock Street, como Lindomar Castilho. Eu acho que assim, a televisão começou a participar dos crimes passionais, a gente pode dizer como Marco Zero, eu acho que o Dock Street, né? Acho que foi mais famoso, né? Sim, com certeza. O próprio Dock Street, o Lindomar Castilho, o próprio Guilherme de Pádua foi muito famoso. O caso do Eduardo Galo, que foi um promotor de justiça que era casado com a genitora dessa nossa atriz famosa, que faz a novela recentemente, que é a Maitê Proença. Então são vários casos relacionados a amor, sexo e o relacionamento humano. Mas nessa linha, é importante salientar o seguinte, se você me perguntar o que é um crime passional, é difícil a gente definir. Contudo, os crimes passionais estão sempre relacionados à sensação de posse. Muitas vezes o marido ele acha que ele é o proprietário da mulher. E isso aí acaba resultando em tribunal do... Bem, isso aí o doutor Henrique explica pra gente já já. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouco, não sai daí não, é rapidinho.